Olá, caríssimos estudantes, caríssimos professores, sejam todos muito bem-vindos ao nosso componente de Educação Física, comigo, professora Irislene. E aí, caríssimos, chegou aquele momento da gente dar uma revisada aí em aulas específicas, né, para fazermos aí a nossa avaliação e ser sucesso. Lembrando que você precisa estudar, caríssimo estudante, todas as temáticas que nós abordamos até aqui na unidade de número 1, tá bom? E aí eu trago agora nesse momento a revisão de 4 aulas importantes dessa que a gente conversou aí na unidade 1. Então, já dá uma olhada, já pega teu caderno, tua caneta e vamos revisar aí algumas aulas. Bora lá? Dá uma olhada nesse slide. Essa é a aula de número 12. E na aula de número 12, eu vou conversar com vocês aqui a respeito das seguintes aulas. Aula de número 1, que fala aqui a respeito da epidemiologia e da atividade física. A aula de número 2, sobre pirâmide da atividade física. A aula 4, sobre mídia e os padrões de beleza. A aula 5, sobre imagem corporal e atividade física. Tudo certo? Tranquilo até aqui, né? Então, essas 4 aulas a gente vai iniciar a nossa conversa aqui. A primeira aula nós mencionamos aí a respeito de epidemiologia e atividade física, não é isso? Muito bem. E aí, a gente falou aí sobre definições da epidemiologia e da atividade física e saúde, a gente trouxe aí as relações entre a epidemiologia e a atividade física, o modelo epidemiológico e também os determinantes da atividade física, os estágios de comportamento dessa atividade física também, ok? E aí, então, é importante frisar sobre as definições dessa epidemiologia, atividade física e saúde, as relações entre a epidemiologia e a atividade física, o modelo, né, e os estágios, que foi o que a gente falou agora há pouco. Tá, professora, mas, de fato, o que vem a ser epidemiologia? Epidemiologia, caríssimos, ela é uma das ciências aí básicas da saúde pública. Nela, a gente pode entender que é uma área da saúde pública que vai buscar aí, então, compreender as causas da distribuição das doenças que estão relacionadas aí à população. Então, são pego aí esses dados, né, e são utilizados aí para ações futuras para a melhora aí da saúde dessas populações. Então, se a gente fosse falar bem ao pé da letra, o que seria aí epidemiologia? Epi é sobre, né, em cima. Demio, a gente está falando aí da população, do povo. E logia, a gente está falando de estudo, né, o estudo tratado. Então, a gente faz aí um estudo sobre essa população e observa aí como que ela se comporta e por que determinadas doenças acontecem em determinado grupo populacional. Tudo bem? A gente observa aí no modelo epidemiológico da atividade física os níveis, né, da prática da atividade física, e a gente está falando aqui de atividade física sistematizada, ok? A gente também traz aí a respeito de determinantes do padrão da atividade física, proposta de intervenção, além do que? Determinantes, né, e o estágio de comportamento. Então, entre os determinantes, a gente pode observar aí a pré-contemplação, a contemplação, a preparação, a ação e a manutenção. Então, são estágios aí que o indivíduo precisa estar em movimento, né? O ideal é que ele esteja passando da preparação já no momento de ação, se exercitando e fazendo a manutenção aí dos seus exercícios, desse cuidado com o seu corpo. Então, isso vai fazer com que estabeleça-se a saúde aí nesse indivíduo. E dificilmente ele vai fazer parte aí desses grandes registros aí que observam doenças na população, né? Porque ele acaba se distanciando, observando aí esses determinantes da atividade física. A gente também observa a respeito dos estágios do comportamento. Então, o que pode influenciar? As variáveis demográficas, as variáveis ambientais, suporte social e também variáveis cognitivas.
Então, se o indivíduo ele está num ambiente que não é propício para que ele tenha saúde, né, ele não tem condições financeiras, você está num espaço, num ambiente em que ele vive à margem da sociedade, ele dificilmente vai ter acesso a uma saúde com qualidade mesmo, ok? A pessoa acaba vivendo só ali do que aparece, né? A questão de sobrevivência. Então, isso pode influenciar aí nesse estágio do comportamento da atividade física, né? Dificilmente ele vai realizar aí as práticas. A gente revisou aí um pouco, né, sobre epidemiologia para fazer aí a nossa avaliação e agora eu trago uma questão para você. A questão diz o seguinte: você vai aí avaliar, né, como que a epidemiologia contribui para a compreensão da atividade física e de sua promoção e o nível aí populacional, tá? Da promoção em nível populacional. Então, a gente tem aí, eu vou pedir para o meu diretor abrir aqui esse slide para a gente acompanhar melhor. Então, você vai avaliar como que a epidemiologia contribui para a compreensão da atividade física e a sua promoção em nível populacional. A gente tem letra A, investiga e limita o campo de intervenção pública. Não, a gente não está se referindo a isso, né? Ela restringe ao estudo de doenças infecciosas, desconsiderando fatores comportamentais como atividade física. Também não. A gente está falando aí da contribuição, né, da atividade física aí nesses dados epidemiológicos. Ela ajuda aí a identificar padrões populacionais de inatividade física e os seus determinantes sociais, subsidiando ações preventivas em saúde pública? Sim. Né? Então, a gente tem aí diversos comportamentos de inatividade física, de sedentarismo, os determinantes sociais, né? E aí vai se usar esses dados, essas informações para prevenir, né, para trabalhar em cima aí dessa população. Letra D, a gente considera a atividade física uma variável estatística no tempo, sendo controlada apenas por fatores genéticos. Não, né, gente? Nada a ver. Letra E, ao avaliar exclusivamente atletas de alto rendimento, extrapolando seus resultados para toda a população. Também não tem nada a ver. Então, a nossa resposta correta é a letra C. Vamos para a segunda aula aí que eu trago para vocês, que falou sobre pirâmide da atividade física. E na pirâmide da atividade física, a gente conversou aí a respeito da aplicabilidade da pirâmide da atividade física no cotidiano, os níveis da pirâmide da atividade física, pirâmide da atividade física e as suas relações com os componentes de treinamento, o sedentarismo ou a inatividade física, e também trouxemos aí dicas para iniciar um programa de atividade física buscando saúde. Muito bem. Então, quando a gente observa aí a estrutura da pirâmide, e aí eu vou aqui falar juntinho a você, a gente percebe aí que tem 4 níveis importantes aí, que são muito semelhantes aí à pirâmide alimentar, tá? Então, a gente tem aí o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, que se parece muito. O que é observado aí? Ela observa aí a questão do indivíduo estar realizando práticas de exercícios e elas têm níveis aí que vão fazer com que favoreçam aí você se tornar mais ativo. No topo dela, a gente fala aí de uma redução do movimento humano, a gente está falando aí do comportamento sedentário, da inatividade física, tá? A gente observa nela a simplificação de um programa aí formal de exercícios onde a gente leva em conta o condicionamento físico e o condicionamento muscular. A gente, quando fala de atividade física, aqui dentro das nossas aulas, estamos mencionando aquela atividade física sistematizada, que tem o que, Profires? Que tem frequência, que tem intensidade e que também tem duração, certo? Muito bem. Falei para vocês aí dos 4 níveis, né? Então, na base aqui a gente tem atividades do cotidiano, que eu devo realizar aí todos os dias, ok? Mais acima, na minha pirâmide, eu vou trazer para vocês atividades físicas, exercícios aí, que envolvem a parte cardiovascular e também exercícios de lazer. Então, nós temos exercícios aeróbicos e de lazer. E eu vou realizá-los de 3 a 5 vezes por semana, tudo bem?
Quando eu vou caminhando para o começo lá da minha pirâmide, para o início, né? E a nossa leitura ela começa de baixo para cima, tá? Nível 1, nível 2 e nível 3. No nível 3, eu preciso inserir aí no meu programa aí de treino, de exercícios físicos, exercícios que trabalham força, que trabalham flexibilidade. E aí eu vou realizá-los de 2 a 3 vezes por semana. E vou buscar, né, vou chegar lá no nível 4, falando da inatividade física que eu devo reduzir. Tudo bem? Isso são orientações aí importantes que a gente precisa estar observando, que estão relacionadas aí à minha frequência de treino e também ao tipo de atividade física. Muito bem. E aí eu falei para vocês dos níveis, né? 1, 2, 3 e 4. Perfeito. E aí a gente, quando vai realizar práticas de exercício, a gente precisa também observar aí algumas coisas. Buscar a orientação aí de um profissional, tá? De um profissional é sempre melhor, é o melhor caminho para a gente. Ser consciente com relação ao nível da atividade física. Ficar atento aí também aos treinos da internet, né? Sempre observar ali com muito cuidado. Ficar atento a qualquer sensação de dor ou de desconforto que esteja causando aquele exercício. Pode ser que a postura esteja errada, né? Possivelmente essa postura vai estar errada. Escolher um local, um calçado, uma roupa, né, apropriada aí para essa prática. Roupa desconfortável não dá, calçado desconfortável também não, né, gente? Muito bem. E aí agora é hora da gente recuperar então essa nossa conversa. Tudo bem? Tranquilo até aqui, né? Então, bora lá. Bora recuperar que essa avaliação, se você chegou aqui, é porque a gente precisa melhorar alguns pontos, não é? Então, bora lá. Então, agora eu abro aqui para você esse slide para a gente observar o que pede essa questão. Olha lá. Como a pirâmide da atividade física se relaciona com os componentes de treinamento para a promoção da saúde? Então, a gente tem aqui, letra A. Prioriza atividade de alta intensidade para maximizar o gasto calórico. Letra B. Enfatiza a importância do treinamento de força sobre outras formas de atividade. Letra C. Recomenda uma base de atividades regulares e variadas para evitar o sedentarismo. Letra D. Sugere que atividades de lazer devem ser relacionadas apenas após atingir um pico de condicionamento físico. E letra E, indica que exercícios de flexibilidade são suficientes para manter um estilo de vida saudável. E aí a resposta correta é que recomenda-se uma base de atividades regulares e também variadas para evitar o sedentarismo. Então é isso que tem que ficar na nossa mente quando a gente pensar aí em pirâmide da atividade física. Tudo bem? Outro assunto que foi mencionado aqui nas nossas aulas foi a aula de número 4, falando sobre mídia e os padrões de beleza. Tudo bem? Muito bem. Nessa aula aqui a gente falou sobre o corpo na educação física, os tipos de corpos, os padrões de corpo e a influência midiática, a diversidade humana e cultural, a fragilização e submissão adolescente e também a atividade física, saúde e estética. A gente entendeu que somos todos diversos, né? Não tem como negar isso, isso é a beleza da coisa, mas a gente tem que também ter um cuidado especial com relação à manipulação da mídia. Isso pode causar aí uma frustração muito grande aí no jovem, aliás, em todo mundo, né? Ficar sempre também, ser muito crítico, né? Observador, analisar que nem tudo que é postado na internet, na TV, nas mídias é real. Muitas vezes é manipulado de alguma forma, tá? E a gente falou também a respeito dos tipos de corpos. Então nós temos aí o ectomorfo, corpo mais retilíneo, né? Livre aí dos excessos de tecido adiposo, de gordura corporal. Quando a gente fala do mesomorfo, a gente vê pessoas com estrutura mais atléticas, maiores definições musculares. E o endomorfo com a estrutura mais arredondada, né? Mais reforçada aí nessa estrutura corporal. A gente encontra as pessoas obesas. Tudo bem?
E aí, falei para vocês a respeito das evidências que mostram que a atividade física regular na infância e na adolescência vão favorecer aí vários benefícios. Benefícios como o que, Profires? Como a composição corporal, então o meu corpo fica muito mais bonito visivelmente, né? Na questão do colesterol, vai melhorar esse colesterol, vai melhorar a pressão sanguínea, o açúcar no sangue, a aptidão aeróbica, né? Essa capacidade aí da utilização do ar, da força muscular, da habilidade aí com relação aos movimentos que você normalmente executa e também falei da questão da saúde óssea. Mas dentre isso tudo que eu mencionei, o que fica muito mais evidente, que chega primeiro no cartão de visita, é a composição corporal. Então o corpo chama mais atenção pelo seu bem-estar, né? Que fica muito transparente aí, fica muito visível, fica muito mais harmônico, né? Esse corpo. Muito bem, agora é hora de recuperar aí mais uma vez com relação a essa temática. O que eu trago aqui para você? Olha só, vou abrir aqui para você olhar de pertinho, olha lá. E a questão diz o seguinte: como a influência midiática sobre padrões de corpo pode afetar a percepção dos adolescentes em relação à própria imagem corporal na educação física? Letra A, promove uma visão crítica e autônoma sobre padrões de beleza. Letra B, causa uma possível fragilização da autoestima ao valorizar um único tipo de corpo como ideal. Letra C, encoraja a diversidade humana e cultural sem impactar a autoimagem. Letra D, reduz aí a pressão sobre os adolescentes para se conformarem a padrões estéticos. Letra E, aumenta a motivação dos adolescentes para a prática de atividades físicas. A resposta correta, a gente entende que causa uma possível fragilização da autoestima ao valorizar um único corpo como o ideal. E a gente sabe que é tudo ilusório. Fechamos aqui mais uma aula, vamos para a última então. A última, a gente conversou a respeito da imagem corporal e atividade física. Como que eu me vejo no espelho, né? Muito bem. E aí eu foquei com vocês a respeito do conceito de imagem corporal, transtornos dismórficos corporais, anorexia, bulimia e vigorexia, além de recomendações inteligentes para se observar. Quando a gente fala a respeito de bulimia, o indivíduo, ele até se alimenta, né? Porém, ele se sente culpado e busca um jeito de eliminar aqueles nutrientes que ele ingeriu. Quando a gente fala de anorexia, o indivíduo, a mulher aqui no caso, se enxerga como acima do peso, né, como obesa, e visivelmente a sua composição corporal, o seu corpo demonstra que está em total magreza extrema. E em contraponto a gente tem os rapazes que observam o seu corpo, que é musculoso, mas se sente muito fraco, muito fino, né? Então abusa dos exercícios físicos, tudo bem? Nesse cenário todo, a gente tem homens e mulheres aí na fase da adolescência, com mais idade, né? No caso das mulheres com menos peso e os homens com mais peso. Só que esse peso corporal masculino se refere aí aos músculos, exato. No caso das meninas, das moças, existe um medo muito grande de engordar e um desejo permanente de emagrecer. No caso dos rapazes, existe aí uma preocupação excessiva com alimentação, com exercício físico, e a gente sabe que tudo isso pode levar a uma depressão ou algum desses transtornos dismórficos corporais. Então esse é o cenário de alerta. Muito bem? Tranquilo, né? Então bora revisar mais uma questão aí. Hora de recuperar então esse nosso entendimento. O que diz a questão então? Olha só. Com os transtornos alimentares como anorexia, bulimia e vigorexia, se relacionam com o conceito de corpo padrão na sociedade. Então a gente tem aí, letra A, transtornos alimentares são independentes dos padrões de corpo impostos pela sociedade. Letra B, muitas vezes são influenciados pelo desejo de atender aos padrões de corpo idealizados e prejudiciais à saúde. Letra C, a vigorexia
é o único transtorno que não está relacionado aos padrões de corpo na sociedade. Letra D, anorexia e bulimia são condições médicas que não têm conexão com a imagem corporal. E letra E, padrões de corpo na sociedade atual incentivam a diversidade, não tem impacto aí. A gente sabe que muitas vezes são influenciados pelo desejo de atender padrões de corpo que são idealizados aí, né, nas mídias e que forçam aí, prejudicam a saúde dos indivíduos. Tudo bem? Revisão feita, o que eu deixo para você como mensagem de hoje, se você chegou até aqui, é que você se esforce, porque, caríssimo estudante, é o seguinte, se você não se esforçar, ninguém mais vai fazer isso por você. Então, faça a sua parte e tenha uma ótima avaliação. Tchau, tchau!